Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra extraordinária de Viktor Frankl. Ele foi um psicólogo que não só sobreviveu a um campo de concentração, como também documentou a jornada psicológica de quem estava lá dentro. E olha, o próprio Frankl já deixa isso bem claro logo no começo. O foco aqui não são os fatos históricos que a gente já conhece, mas a história que acontecia por dentro. É um mergulho na experiência humana sob a pressão mais extrema que se possa imaginar. Então, a grande pergunta que guia essa nossa análise é essa. Quando tiram tudo de alguém, família, bens, identidade, a esperança de um futuro, o que é que sobra? O que acontece lá dentro da nossa cabeça? É uma verdadeira investigação sobre a capacidade da mente de resistir ou de quebrar. O que torna a visão do Frankl tão única, sabe? É que ele não era apenas uma vítima. Ele era um psicólogo treinado que ficava se observando e observando os outros com um olhar clínico, quase científico, tentando entender como a alma humana reagia àquele ambiente brutal. Esse número aí, 119.104. Essa passou a ser a identidade do Viktor Frankl. O nome, a profissão, a história dele, tudo isso foi apagado. Ele virou o prisioneiro 119.104. É desse ponto de vista de um número anônimo que ele conta essa história e faz as suas observações. E para tentar colocar alguma ordem nesse caos todo, Frankl percebeu um padrão. Ele viu que a jornada mental de um prisioneiro podia ser dividida em 3 fases bem claras. Primeiro, o choque da chegada. Depois, uma espécie de adaptação apática à rotina. E, por fim, a fase depois da libertação. Vamos olhar cada uma delas. A primeira fase começa exatamente no momento em que o trem chega em Auschwitz. É a fase do choque, um período de total descrença e de um horror agudo imediato. Assim que chegavam, muitos prisioneiros se agarravam a um conceito que o Frankl chamou de ilusão de indulto. Eles viam outros prisioneiros que pareciam até bem alimentados, os capos, e pensavam, talvez não seja tão ruim assim. Era um mecanismo de defesa, sabe? Uma esperança bem frágil, que era esmagada em questão de horas. O choque inicial era seguido por um processo bem rápido e sistemático para desumanizar as pessoas. Em questão de minutos, eles tiravam tudo: relógios, alianças, até mesmo manuscritos científicos, como o que o próprio Frankl carregava. Depois, raspavam cada pelo do corpo, e o passo final era apagar o nome e substituir por um número tatuado na pele. Pronto, a identidade anterior não existia mais. E isso leva a gente para uma verdade ao mesmo tempo surpreendente e terrível que Frankl observou. Com o tempo, aquele choque inicial ia passando. Os prisioneiros começavam a se adaptar. É como disse Dostoiévski: a capacidade do ser humano de se acostumar ao inimaginável é quase infinita. Vamos então para a segunda fase, que é a que realmente define a vida diária no campo: a apatia. E olha, isso não era uma fraqueza, muito pelo contrário. Era a principal ferramenta psicológica para conseguir sobreviver. A apatia, do jeito que Frankl descreve, era tipo uma morte emocional. Para sobreviver era preciso meio que desligar os sentimentos. O horror, a compaixão, o nojo. Tudo isso era um luxo que podia levar a pessoa à loucura ou à morte. Era uma armadura essencial. E essa dessensibilização era profunda. Um prisioneiro podia ver um colega ser espancado até a morte e não sentir nada. Podia ver um cadáver sendo arrastado para fora e, minutos depois, tomar sua sopa rala com indiferença. Frankl até comenta que, muitas vezes, a dor da humilhação, da injustiça, doía mais do que os próprios golpes. A vida mental se tornava uma coisa extremamente primitiva. Os sonhos dos prisioneiros não eram sobre liberdade, mas sobre as necessidades mais básicas: pão, um banho quente, um cigarro. O pior momento era o despertar, ter que voltar da ilusão do sonho para a realidade brutal do campo. Mas é aqui que a história dá uma virada fascinante, porque apesar da apatia e de toda a brutalidade do lado de fora, Frankl descobre que havia um lugar aonde os guardas da SS não podiam ir: o mundo interior. Primeiro vamos só relembrar como era essa realidade externa. Era um mundo dominado pela fome, pelo frio, pelo cansaço extremo e pela ameaça constante e arbitrária da morte. Um mundo feito para esmagar o espírito humano. E agora, em contraste direto, a gente vê as fontes de refúgio. Mesmo nas piores condições possíveis, a mente conseguia escapar. Podia ser para a lembrança de alguém amado, para a beleza de um poema, para um humor ácido compartilhado com um colega ou para uma espiritualidade profunda. Era um santuário que ninguém podia invadir.
Durante as marchas, que eram longas e torturantes, Frankl se concentrava intensamente na imagem da esposa. Ele conversava com ela na mente dele, sentia a presença dela e percebeu que o amor era uma força que ia além da existência física. Não importava se ela estava viva ou morta, o amor na mente dele era real e dava força. A beleza também se tornou uma âncora. Um prisioneiro podia parar de trabalhar arriscando apanhar só para chamar a atenção de um colega para a beleza de um pôr do sol na paisagem da Baviera. Nesses pequenos momentos, eles esqueciam onde estavam e se sentiam humanos de novo. E tudo isso nos leva à conclusão mais importante do trabalho de Frankl, a descoberta fundamental que ele fez lá, nas profundezas do sofrimento. Eles podiam tirar as roupas, a família, o nome, a saúde. Mas existia uma coisa que continuava intocável. Uma fortaleza final que ninguém conseguia conquistar. Essa é a essência da mensagem do Frankl. A liberdade final, a mais importante de todas, é a liberdade de escolher como a gente vai reagir a uma situação. Mesmo quando o mundo lá fora é totalmente opressor, a nossa atitude interior continua sob nosso controle. É a escolha de manter a dignidade, de encontrar um sentido mesmo no sofrimento. E ele viu provas disso todos os dias. Ele testemunhou homens andando pelos alojamentos, consolando os outros e doando o seu último pedaço de pão. Essas pessoas podiam ser poucas, mas elas provaram que essa liberdade interior não era só uma teoria. Elas provaram que, mesmo no inferno, era possível continuar sendo humano. E assim, a gente termina com essa pergunta, que basicamente resume o legado do Frankl. Se a busca por um propósito pôde ser vitoriosa nas condições mais desumanas que existem, isso nos desafia a pensar sobre o sentido nas nossas próprias vidas. Onde é que a gente pode encontrá-lo, não importa quais sejam as circunstâncias?